existe muito aquela ideia de que os idosos não têm sexo, que os idosos são pessoas, não têm sexo e não têm privacidade. E são confrontados aqui com a possibilidade de haver uma nova relação. E o preservativo, eles pensam que o preservativo já não é para a minha idade. E eu pergunto, certamente tu, como eu, vês na comunicação social imensas campanhas sobre a importância da utilização do preservativo. Recordas-te de alguma que tenha sido dirigida à terceira idade? Não, lá está, é um tabu da nossa sociedade, porque continua a fazer sentido, e faz sentido, existe. A nossa sociedade é que tenta quase como reprimir, mas não, É, as coisas é existem. varrer para baixo do tapete. Exatamente, como se não acontecesse. Mas a maioria dos idosos só recebem toques quando é para prestar cuidados. Nós tocamos no idoso com o objetivo de prestar cuidados, muitas das vezes com luvas. Nós temos que continuar sempre a não esquecer que um idoso é uma pessoa. Somos nós daqui a uns anos. Olá, boa noite. Boa noite a todos os que nos estão a acompanhar hoje. Hoje, dia 4 de setembro, Dia Mundial da Saúde Sexual, um dia que foi instituído desde 2010, portanto, há 15 anos que existe este Dia Mundial da Saúde Sexual, que se celebra sempre no dia 4 de setembro, e cujo objetivo é trazer um bocadinho para a ordem do dia estas questões precisamente da saúde sexual, da saúde relacionada com a vida sexual do ser humano. O meu nome é Carlos Mendes, sou um dos coordenadores da Novo Cuidar e hoje vou estar aqui a conversar com a Cláudia e vai estar aqui um bocadinho a falar comigo precisamente sobre esta questão da sexualidade na terceira idade, que nós usamos aqui esta frase como mote, que é quando o desejo não envelhece. O ser humano envelhece, é uma coisa natural da vida, mas não significa que o desejo, que a vida sexual tenha de morrer precisamente porque a pessoa chega à terceira idade. Olá, boa Ok, noite, Carlos. Boa noite a boa todos noite. aqueles que estão aí em casa também para nos ver. Ok, vou-me apresentar, não é? Eu Exato, sou a Cláudia, era Cláudia. isso mesmo que eu te ia pedir. Então estamos em sintonia. Pronto, eu sou a Cláudia, eu sou assistente social da Novo Cuidar, e é um prazer estar aqui convosco para falar deste tema que é tão tabu nos dias de hoje, seja nas gerações mais novas, seja nas gerações mais velhas, e é importante. Por isso vamos falar aqui um bocadinho de forma simples, de forma aberta, sobre aquilo que faz parte do nosso dia a dia e que faz parte do ser humano também, não é? Precisamente, precisamente. Eu acho que tu tocaste aí uma palavra que é a palavra-chave quando nós começamos aqui a pensar nesta live sobre a saúde sexual, que é o tabu. E normalmente nós falamos muito sobre as questões do envelhecimento, é um tema que está na ordem do dia, falar do envelhecimento, mas não se fala da saúde sexual, não se fala da sexualidade do idoso. É verdade, é verdade. E nós no apoio domiciliário sentimos muitas vezes isto. Até alguns profissionais, alguns familiares, ficam chocados com a forma como às vezes alguns idosos pedem e transmitem aqui um pedido de carinho, um pedido de afeto, como se fosse uma coisa que fosse completamente impossível, que não fosse uma coisa real. Mas a verdade é que os idosos são pessoas, tal e qual como nós, que têm desejos, que têm vontades e que não devem ser ignoradas e não deve ser esquecido que a sexualidade faz parte da nossa vida, não é? E pronto, eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isto. Eu tinha aqui apontado, se calhar, logo no início, começámos aqui com uma clarificação de conceitos, que é pensar que Uhum. a sexualidade e a sexualidade na terceira idade significa o ato sexual. E dá a impressão que a sexualidade é só o ato sexual, quando a sexualidade é um tema muito mais vasto do que essa expressão do ato sexual. Completamente, completamente. E isto, a sexualidade, acaba por ser um tabu porque nós associamos a sexualidade ao sexo. Mas não tem nada a ver com isto. E principalmente na terceira idade, acaba por assumir aqui a sexualidade assume outro papel. Estamos a falar de trocas de carinho, estamos a falar de abraços, estamos a falar de beijos. Isto
é sexualidade, o partilhar a cama. Tudo isto faz parte de um mundo que não pode ser esquecido, faz parte do nosso ser humano. E todos nós procuramos isto, toda a gente procura ser acarinhado, toda a gente procura sentir-se bem junto de outro, e a sexualidade é muito mais do que isto, ou seja, lá está, é nós partilharmos o que partilhamos a vida toda, e nos idosos não deixa de ser necessário, não deixa de ser comum procurarmos o afeto, o carinho, e às vezes, por exemplo, no apoio domiciliário, nós muitas vezes encontramos aqui com alguns desafios, como por exemplo, um idoso pedir a um cuidador algum ato de carinho. Às vezes nós não sabemos lidar com isto, e o que é que nós aqui, enquanto assistentes sociais, enquanto uma empresa de apoio domiciliário, o que é que nós recomendamos, o que é que nós fazemos? Nós pedimos a todos os nossos cuidadores que sempre que se deparam com uma situação destas, é partilhar, porque nós temos que tratar isto como uma leveza, mas sempre respeitando o outro, ou seja, nós temos que garantir que isto não é um ato para ser ridicularizado, isto é para ser levado com leveza, porque é uma coisa normal, é uma coisa Sim, normal. sim. Eu acho que existe muito estigma à volta dessa necessidade de carinho e é uma coisa que está profundamente errada. Eu vejo, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto de ver quando estou na rua, quando estou em algum sítio público, é ver dois velhinhos de mão dada. Um casalinho, 80, 90 anos de mão dada. E isso é uma expressão da sexualidade deles. Portanto, vê-los de mão dada é uma manifestação de carinho, de amor, de afeto entre duas pessoas. Mas eu não vejo nunca, ou é pouco habitual ver, se um idoso pede para dar a mão, a maioria dos idosos, infelizmente, a maioria dos idosos que vivem em lares que estão institucionalizados, felizmente não os nossos idosos, porque nós estamos alerta para isto, mas a maioria dos idosos só recebem toques quando é para prestar cuidados. Nós tocamos no idoso com o objetivo de prestar cuidados, muitas das vezes com luvas, portanto com essa barreira que existe, que é a forma como nós tocamos nestas pessoas, e estas pessoas sentem falta deste afeto. Claro, sem dúvida, e é mesmo isso que tu dizes, ou seja, nós chegamos a uma altura da nossa vida, infelizmente, que as pessoas só olham para nós como o mais velho, como aquele que já viveu tudo, que já não precisa daquele abraço, que já não precisa de ser ouvido. E a sexualidade nos idosos acaba por chegar muito a este ponto, que é nós continuarmos a partilhar e nós continuarmos a dar e a procurar aqueles que nos são queridos. Ou seja, nós temos que continuar sempre a não esquecer que um idoso é uma pessoa. Somos nós daqui a uns anos. E nós daqui a uns anos vamos querer continuar com este toque, porque ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer permanecer os dias todos sem conversar com alguém, porque Claro. a partilha é muito, muito, muito importante. E é verdade, graças a Deus, nós temos um apoio domiciliário que é personalizado, ou seja, aqui as nossas cuidadoras são especializadas para esta área também, e conseguimos contornar esta área, este problema. Mas pronto, não nos podemos esquecer que existem outras pessoas que também procuram ajuda e que às vezes não sabem lidar com estas situações. Sim, sim, é verdade. Nós muitas vezes preparamos as cuidadoras para os serviços onde elas vão estar. Fazemos um briefing inicial com elas, para enquadrar, para contextualizar com aquele idoso, com aquela família. E, evidentemente, que a saúde sexual faz parte também, é uma manifestação, é uma atividade básica do ser humano. E, pronto, é um tema que nós abordamos com alguma pertinência, e um dos aspectos que é a primeira palavra que nós dizemos é respeito. É respeitar aquele idoso. Se há uma manifestação que a cuidadora, de alguma forma, sente que pode estar a ser invasiva ou que pode estar a ser de alguma forma maior do que aquilo que é suposto no contacto do cuidar, o primeiro passo não é ridicularizar, não é julgar aquela pessoa, dizer, olha, este velhote está... Às vezes fazem-se julgamentos, a pessoa está maluca da cabeça.
eu acho que o primeiro passo passa precisamente por respeitar aquela pessoa. Completamente, completamente. E é mesmo aí que entra aqui a importância de nós falarmos sobre este tema. Porque quando estas situações acontecem, como é um tema tabu, as pessoas parece que não sabem lidar com a situação. E lá está, associam à pessoa já não estar boa de cabeça para estar a dizer que anda cá precisava tanto de um abraço. Mas esquecemos, e não nos podemos esquecer, que é um abraço. As coisas não têm que ter um segundo sentido. E quando têm, derivado a uma doença, até mesmo a um princípio de Alzheimer, nós temos é que saber lidar com isto, porque os sentimentos fazem parte de todos nós. E não é por nós estarmos com uma doença crónica ou estarmos mais carentes e por isso seja-nos mais fácil verbalizar que precisamos de carinho, que precisamos de afeto, que temos que ser julgados pelo outro, não é? Ou seja, aqui o papel importante de quem está do outro lado é mesmo esse, é não julgar e perceber que do outro lado está alguém que efetivamente precisa de carinho. E a partir daí cabe-nos a nós, enquanto cuidadores, enquanto familiares, aqui a parte de aprendermos e percebermos que aquela pessoa precisa de nós. Se nós não conseguirmos dar aquilo que a pessoa está a pedir, nós conseguimos dar outra forma de carinho, não é? Exato, Como todos nós exato. sabemos, se nós não. Claro que a pessoa às vezes pode estar a dizer uma coisa que para nós é impensável, que não poderá acontecer. Evidente, Mas evidente. mas aí entra a outra parte, então vamos abraçar, vamos dar as mãos, vamos ouvir uma música juntos, vamos ver um filme Ou juntos. seja, é dirigir a atenção da pessoa para uma coisa que permite satisfazer de alguma forma aquela necessidade, sem ser exatamente aquilo que a pessoa está a pedir. Claro, é isso mesmo, porque se a pessoa está a demonstrar que lhe está a faltar algo, vamos procurar o que é que pode fazê-la feliz, de igual forma, mas de outra forma, ou seja, que seja de igual forma respeitoso tanto para quem está do outro lado, como para o idoso. E lá está, estas pequenas atividades que nós promovemos muitas vezes no apoio domiciliário, do dia a dia, para promover, para estimular o nosso cérebro, acaba por servir para isto mesmo, para nós dirigirmos a atenção dos utentes para as coisas que efetivamente são necessárias, garantindo que eles compreendem que eles estão satisfeitos eles mesmos, ou seja, que não vai ser necessário chegarmos aqui a uma falta de carinho, que vai sempre haver, porque Claro. seja nos mais novos, seja nos mais velhos, nós procuramos sempre alguém que esteja perto de nós, que nos compreenda, que nos dê carinho. Quanto mais uma pessoa que, às vezes, em situação, por exemplo, de viuvez, em que os filhos, por exemplo, trabalham. Sou viúva, sou viúva, estou em minha casa sozinha. É inevitável, por muitas visitas que eu tenha dos meus filhos, dos meus netos, das minhas vizinhas, é inevitável que eu não sinta saudades, que eu não sinta falta aqui de um carinho especial. E por Claro. isso é que é tão importante falarmos sobre isto. Exatamente. Cláudia, eu acho que existe muito, e falaste aqui nas famílias e no trabalho que é feito com as famílias, existe muito aquela ideia de que os idosos não têm sexo, que os idosos são pessoas, não têm sexo e não têm privacidade, que é outra das coisas que eu já trabalhei noutros contextos, antes do apoio domiciliário, e uma coisa que me fazia impressão, por exemplo, é quando o idoso está num quarto, numa instituição, e alguém entra pelo quarto de dentro sem bater à porta, que é uma coisa que é impensável para nós, mas ninguém pensa que para o idoso também é uma invasão do espaço e da privacidade. O simples facto de bater à porta não quer dizer que a pessoa estivesse a fazer alguma coisa de mal, mas o bater à porta é um respeito pelo espaço, pela intimidade da pessoa. E dar espaço para isso, senão dá a impressão que a pessoa vive vigiada 24 horas por dia e não tem espaço para expressar essa parte da sua vida. É verdade, é verdade. Esse tema, esse ponto que tu tocaste, da falta de privacidade, é muito importante, porque é muito esquecido, é outro tema muito esquecido, porque nós esquecemos-nos que
que as pessoas precisam do seu espaço e por muito que muitas vezes tenham que ser supervisionadas, por muito que não possam estar muito tempo sozinhas, há formas de estar presente sem estar a ocupar o espaço do outro. Ou seja, eu posso estar vigia, o cuidador pode estar vigia, pode estar alerta, sem a pessoa sentir que está sempre, constantemente, 24 horas a ser controlado, porque isso ninguém gosta. Isso é como viver numa prisão dentro da própria Claro, casa ou dentro da claro. instituição, que dentro de uma instituição acaba por acontecer com muito mais facilidade, porque na verdade não estão, além de não estarem em casa, acabam por estar sempre rodeados de pessoas, ou seja, há sempre alguém presente. É o ponto mais negativo aqui desta falta de privacidade. E em relação aos idosos não fazerem sexo, é muito por aí, Carlos, porque nós não nos podemos esquecer que o sexo vai muito para além do ato em si, não é? Ou Claro, seja, claro. às vezes um casal estar simplesmente sentado no seu quarto a conversar, nem que seja a relembrar, por exemplo, momentos antigos, ou até mesmo a falar dos filhos em problemas que têm atualmente em Sabes comum. que esse casal que está sentado no quarto a conversar, já teve uma vida sexual ativa. E até o facto de eles falarem sobre isso, de haver brincadeiras, de haver cumplicidade entre os dois, até isso já é uma forma de satisfazer as necessidades sexuais daquelas pessoas nesta fase da vida. Agora, o que é preciso é o cuidador, ou quem está à volta, ou a família, perceber que eles precisam de espaço para poder partilhar isso um com o outro, sem haver uma audiência à volta. Exatamente. É aí que entra a privacidade, porque muitas vezes, mesmo estando a haver essas conversas, a pessoa entra, senta-se e até partilha, até entra na conversa, está tudo certo com isso, mas não o podemos fazer. Ou seja, o cuidador, é, é, é formado mesmo para deixar certos momentos acontecer. E esses, por exemplo, são um desses. Ou seja, os nossos cuidadores têm a formação base que devem intervir sempre que necessário, como é óbvio, mas que há certos momentos que, por muito que não façam sentido, por muito que às vezes aquela conversa que ele esteja a ouvir, porque tem que estar por perto, não esteja a fazer o menor sentido, não deve intrometer-se, porque aquilo pode estar a fazer sentido para a outra pessoa. E Exato. mesmo que não esteja a fazer sentido para a outra pessoa, está a fazer sentido para quem está a verbalizar. E se o outro está a ouvir, os nossos cuidadores têm aqui a formação para deixar, porque só em caso de efetivamente estar alguma coisa a acontecer de perigo, um risco de uma queda, e sim devem interferir. Agora, nos Naturalmente. pequenos momentos de intimidade, isso jamais. E nós devemos sempre respeitar esses momentos, porque fazem parte e são muito necessários, até mesmo para manter aqui uma boa relação entre casal, para manter uma boa relação, por exemplo, entre irmãos, às vezes, entre o cuidador e o utente. Estas pequenas interações são muito importantes e têm que ser estimuladas por ambas as partes. Não podemos reprimir um utente simplesmente porque ele fala mais sobre carinho. Pelo contrário, devemos estimular e continuar a pedir que ele peça mais e que nós, do outro lado, consigamos passar para ele que efetivamente é assim mesmo que deve ser. Claro. Eu acho que o trabalho de equipa é fundamental e é uma das coisas que nós privilegiamos muito aqui no Novo Cuidar, é o trabalho de equipa entre, entre a família, que faz parte da equipa, como é óbvio, entre o utente, as cuidadoras, as técnicas de serviço social e todos os elementos de saúde que trabalham connosco. Porque às vezes o problema da saúde sexual da pessoa também pode ser um problema médico, também pode ser um problema secundário à medicação, secundário a uma condição da pessoa. Toda a gente sabe que as mulheres têm menopausa, que isso leva a alterações do funcionamento do corpo. Os homens têm andropausa, têm disfunção erétil, têm uma série de problemas de saúde que às vezes com uma intervenção nossa, juntamente com uma intervenção médica, também pode fazer a diferença. Claro, claro que sim. E com isto não quer dizer que no nosso trabalho diariamente não surjam situações complexas. Por exemplo, quando uma pessoa lá está com demência e está com comportamentos sexualizados bastante presentes. Nós, claro, que temos que saber, lá está, como falámos há pouco, Estratégia. direcionar, exatamente, estratégias, saber direcionar aquele comportamento para um outro,
Claro. mas isto não deixa de ser um problema e não deixa de ser, às vezes, complexo para quem convive com ele. Aqui, a parte da formação conta bastante, para lá está conseguirmos direcionar para outra área, mas nunca esquecer que o apoio médico, o apoio multidisciplinar de um psicólogo, por exemplo, pode fazer toda a diferença. É aí que entra a parte do apoio domiciliário também. É nós identificarmos a ajuda que pode ser efetivamente correta para conseguirmos solucionar aquilo que não é um problema, mas como pode vir a ser, vamos começando logo, desde logo, conseguir arranjar estratégias para que não se Porque nós torne um cuidamos de problema. pessoas, não é? Nós cuidamos de pessoas no seu todo, não cuidamos especificamente da necessidade do comer ou da necessidade do vestir. Nós cuidamos da pessoa no seu todo. Claro. No fundo, a parte da higiene pessoal, do comer, acaba por ser o mais fácil do nosso trabalho e do É trabalho de um verdade. cuidador. Porque depois o dia a dia, as tarefas do dia a dia, isso sim requer aqui um trabalho Esse é que é o aprofundado. desafio. É verdade, é verdade. Cláudia, nós tínhamos lançado no nosso Instagram aqui a possibilidade dos nossos seguidores fazerem algumas perguntas. Uhum. E eu apontei aqui, são perguntas, eu alterei a ordem que as perguntas foram feitas, na verdade, porque acho que faz mais sentido abordarmos por esta ordem em vez da ordem em que as perguntas realmente foram feitas. A primeira pergunta que eu trouxe para aqui é como lidar com a falta de desejo sexual de um dos elementos do casal. Um, e não sei se queres dar aqui algum contributo para esta pergunta. Exato, é assim, a falta de desejo, por uma parte de um casal, por um dos membros, é uma dor, é um sofrimento muito grande. Mas isto, não quer dizer que seja, o fim. É útil, lá está, como estava a falar há pouco, procurar ajuda profissional, porque às vezes, por exemplo, determinadas medicações podem provocar esta ausência de desejo e é importante nós procurarmos ajuda nesta parte. Sim, eu acho que quando falamos de uma pessoa já pode ser complexo, quando falamos de duas pessoas, quando falamos de um casal, é complexo ao quadrado, porque é preciso afinar dois tempos e nem as pessoas envelhecem todas da mesma forma, nem, e depois cada uma tem o seu tempo. Portanto, às vezes acontece que quando uma das pessoas está mais predisposta a ter algum carinho, algum tipo de envolvimento, a outra não está tão predisposta para isso por vários motivos. Eu gosto muito de uma coisa que falo sempre, que é o diálogo, é falar, e as pessoas falarem, e para isso é preciso uma coisa que tu me estavas a dizer há bocado que é muito importante, é dar privacidade, porque eu não vou colocar-me no meio de uma conversa de um casal sobre este tema. Há que saber dar espaço para o casal falar um com o outro, sem julgamentos, sem mágoas, sem ressentimentos, e explicar, olha, se calhar agora não é a altura, conseguir perceber qual é a motivação que leva a pessoa a não estar tão predisposta para isso. E depois é procurar ajuda profissional, porque às vezes é uma questão de efeitos secundários da medicação, às vezes é uma questão de algum bloqueio mental que possa precisar de uma intervenção de um psicólogo, de um psiquiatra. Depois existem outras formas de exprimir a sexualidade que podem ser descobertas entre casal, o carinho, as festinhas, uma massagem, várias coisas podem substituir o ato sexual propriamente dito. Eu acho que há muito por onde explorar, mas de facto compreender os tempos de cada pessoa, o diálogo entre o casal e procurar ajuda profissional, se de facto existe essa dor, como estavas a dizer, acho que são os três pontos fundamentais. A pergunta que surgiu primeiro, mas que eu passei para segundo lugar, era se faz sentido consultar um psicólogo ou um médico para ajudar a viver melhor a sexualidade. Nós, de alguma forma, já respondemos a esta pergunta. Exato. É assim, faz sempre sentido. Ou seja, o ideal é nós olharmos para esta situação de uma forma integrada. Ou seja, a sexualidade não é só o corpo, não é? É como aquilo que estávamos a dizer, a sexualidade é também a nossa mente. E muitas vezes a ajuda profissional abre caminhos que nós não estávamos. Antigamente à nossa beira, não é? Ou seja, não estávamos a contar com aquilo. É muito importante nós não nos esquecermos que lá está.
o sexo não é só o ato sexual. O carinho vai contar sempre mais. Chega uma altura da nossa vida que os pequenos gestos vão continuar a contar mais até do que o ato sexual. E é importante, é não deixarmos isso desaparecer. Exato, exatamente. Outra das questões que um dos nossos seguidores nos colocou é se usar preservativo ainda é importante na terceira idade. Eu acho que aqui depende um bocadinho do contexto, mas fala-me um bocadinho qual é que é a tua opinião. Claro, é assim, eu acho que será sempre importante. Já não estamos a falar nesta geração de prevenir, por exemplo, uma gravidez, mas estamos a Claro. falar de sexo seguro, sexo saudável. Ou seja, é sempre importante. Não é porque já conhecemos uma vida inteira, não é porque já tivemos toda uma vida passada que agora devemos descuidar aqui da nossa saúde, não é? Da nossa segurança, principalmente. Por isso eu acho que sim, que ainda faz sentido utilizar. Eu percebo que até para os próprios idosos, quem colocou isto, um seguidor nosso, que não é certamente um atento, mas até para os próprios idosos, eles pensam que tiveram uma vida de atividade sexual, na maioria dos casos, com uma parceira durante muitos anos. Entretanto, chegaram a uma situação de viuvez. Aquela parceira, pronto, deixou de existir. E são confrontados aqui com a possibilidade de haver uma nova relação. E o preservativo, eles pensam que o preservativo já não é para a minha idade. Eu pergunto, certamente tu, como eu, vês na comunicação social imensas campanhas sobre a importância da utilização do preservativo. Recordas-te de alguma que tenha sido dirigida à terceira idade? Não, não. Não, Porquê? Porque não se fala disto na terceira idade. Não se fala claro. de sexualidade na terceira idade. O que é um erro, lá está, é um tabu da nossa sociedade. Porque continua a fazer sentido. E faz sentido, existe. A nossa sociedade é que tenta quase como reprimir. Mas não, É, as coisas é existem. varrer para baixo do tapete. Exatamente, como se não acontecesse. Mas se nós estamos cá é porque aconteceu e vai continuar a acontecer, não é? Ora, Não, claro. não faz sentido. Não faz sentido, apesar de ser um tema tabu, não faz todo sentido, porque não faz mal a ninguém, e porque não tem nada de errado. Nada. A prevenção das infecções sexualmente transmissíveis é uma parte da expressão da própria sexualidade. Portanto, uma sexualidade segura e saudável faz parte da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Claro. A Não. última pergunta que tínhamos Uhum. aqui é como lidar com a insegurança do corpo a envelhecer? Ok, é um tema engraçado. Só esse tema já dava outra live. Já dava outra live, é verdade, é verdade. Nós temos que pensar que chegamos a um ponto que o nosso corpo vai envelhecendo, como é óbvio, mas o do nosso parceiro também. Ou seja, é importante que não nos esqueçamos que o corpo representa uma vida, representa a nossa trajetória, e na parte da sexualidade da terceira idade, o corpo vai deixando de ganhar a importância que nós às vezes damos numas gerações mais novas. Ou Exato. seja, nós aqui já não procuramos a intimidade, já não está na beleza daquele corpo perfeito, elegante, sem rugas, já não é isso. A intimidade já assume aqui outro papel. O corpo acaba por ser um bocadinho secundário nesta parte, eu acho. O corpo conta uma história, não é? Nós não podemos ter um corpo que conta uma história e que não tenha rugas, porque as rugas fazem parte dessa história. Portanto, se Claro. calhar aqui a beleza está nessas outras coisas, está no toque, está no carinho, no olhar, na cumplicidade. E o facto do corpo envelhecer é um processo natural, não há que trazer insegurança por esse motivo. Claro. Por exemplo, nas mulheres, as mulheres que geraram filhos, o corpo não fica igual, a barriga Claro. não fica igual, as pernas não ficam iguais, e tudo isso conta uma história. A história mais bonita, às vezes, da vida de um casal, que é a geração de um filho, não é? E o corpo acaba por ficar marcado com esse episódio tão bonito. E por isso é que é tão importante nós relevarmos aqui a parte do aspecto físico, porque aquilo está a demonstrar, que nós carregamos connosco aquilo que foi o episódio mais bonito da nossa vida, que, por exemplo, um filho, não é?
Claro, faz parte da nossa história. É verdade. Cláudia, muito obrigado por teres aceito o desafio de participar aqui na live. Um tema que, como dissemos logo de início, um tema tabu, um tema que não é fácil de abordar quando estamos a falar da terceira idade, porque sempre que se fala em Dia da Saúde Sexual, pensa-se nas gerações mais jovens, pensa-se noutras faixas etárias, mas, no entanto, isto é um desafio para todos e também é um desafio na terceira idade e no nosso trabalho no dia a dia. Claro. Olha, Carlos, obrigada pelo convite. Este tema é muito importante e é importante que tanto os cuidadores como as famílias não tenham vergonha nem medo de falar sobre este tema. Falar de sexualidade é falar de saúde também, e nós estamos cá, Novo Cuidado está cá, mesmo para ajudar em situações que possam surgir e que não saibam lidar com elas, estejam à vontade para falar connosco. Por isso, olha, foi um gosto estar aqui contigo a abordar este tema.